gostou, né? Que bom, eles estão aprendendo esse negócio. Gente, muito obrigado pelo convite. Agradecer, pastor Walker, pelo convite que me fez para estar com vocês nesses 2 dias e participar desse evento. É uma alegria para mim. Não é a primeira vez que venho a Campina Grande, mas sempre que venho é naquela correria da consciência cristã. E aí eu nunca tive a oportunidade, o privilégio de conhecer a igreja onde pastor Walker, com quem a gente passa muito tempo naqueles dias aqui, não é? Afinal de contas, ele é um dos nossos guias, condutores aí ao longo desse período. Eu nunca tive o privilégio de conhecer o povo a quem Deus deu a ele o privilégio de pastorear, com quem ele tem tido o privilégio de conviver. E para mim é uma alegria, de fato uma alegria imensa poder conhecê-los mais de perto e participar desse período de instrução e também amanhã de comemorações do aniversário, não é? Da Igreja Congregacional da Zona Sul. É da Zona Sul ou Zona Sul? Igreja Congregacional Zona Sul. Muito bom. Amanhã eu falo isso de novo, mas recebam já o abraço da Igreja Presbiteriana de Santo Amaro, viu? Irmãos de vocês lá de São Paulo, que eu, de alguma forma, represento aqui também nessa noite. Pois bem, vamos orar, pedir a Deus graça para o que a gente vai fazer durante esse momento aqui. Vamos falar com o Senhor? Deus, obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós ao longo da nossa vida e obrigado porque o Senhor nos tem instruído sobre a maneira como devemos viver no mundo no qual nós estamos inseridos. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre o desafio da educação, especialmente da nossa vida universitária, e nós queremos pedir ao Senhor que Tu queiras nos abençoar, não apenas aqueles que estão vivendo este momento agora, mas também os pais que têm os seus filhos que um dia estarão neste momento, os avós, a todos nós que podemos eventualmente ao longo da nossa vida cruzar com pessoas que estão vivendo o momento da vida universitária. E dá-nos, ó Deus, um tempo rico, um tempo de crescimento espiritual, um tempo de conhecimento e de preparo para que nós amemos mais o Senhor e também para que nós sirvamos melhor as pessoas que o Senhor colocar ao nosso redor. Portanto, toma-nos em Tuas mãos e edifica-nos daquela maneira tão diversa que apenas o Senhor sabe e pode fazer. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, esse é um primeiro fórum, não é isso? De Cosmovisão. E o assunto aqui é educação, mais especificamente educação universitária. Eu quero começar dizendo que entre nós cristãos, de um modo geral, existe uma ideia, que é a ideia de que o ambiente universitário é um ambiente perigoso. Às vezes eu ouço algumas pessoas falarem a respeito disso, e eu fico me perguntando se nós somos dramáticos ou ingênuos, certo? Dramáticos ou ingênuos. Eu digo isso porque Deus nunca nos deixou enganados a respeito dos conflitos que nós experimentaríamos neste mundo. E, curiosamente, Ele nunca reduziu este conflito a ambientes particulares ou específicos. João escreveu lá na sua primeira carta, no capítulo 5, que o mundo jaz no maligno. E Jesus Cristo disse, também lá no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 19, que se nós fôssemos do mundo, o mundo nos amaria. Mas como nós não somos do mundo, o mundo nos odeia. Eu quero começar dizendo para vocês que o problema não é a universidade. O problema é o mundo, certo? Nós estamos vivendo em um mundo mau, onde a mentalidade é contrária à vontade de Deus,
E, portanto, nós, porque estamos próximos do Senhor, sofremos as consequências da proximidade dele. No entanto, essa preocupação com a educação, o ambiente universitário, tem a sua razão de ser, porque existem muitas pesquisas que são feitas com cristãos sobre o impacto da vida universitária na apostasia, seja ela a apostasia total ou pelo menos a apostasia temporária de jovens cristãos. A última de que eu tenho notícia foi feita em 2022, portanto há 3 anos atrás, e ela apontou, foi uma pesquisa feita nos Estados Unidos e não no Brasil, que cerca de 66% dos jovens cristãos norte-americanos questionavam a sua fé e se afastavam da igreja ou por algum tempo ou definitivamente depois de adentrar a universidade. Vejam, são números dos Estados Unidos, mas eu não acredito que eles sejam muito diferentes aqui no Brasil. Nós já vivemos em um mundo globalizado, afetado pela secularização em todos os aspectos, portanto, não me parece que se uma pesquisa fosse feita no Brasil, nós chegaríamos a números muito diferentes. 66% dos jovens têm algum tipo de apostasia depois que ingressam na universidade. Bem, considerando esse cenário, o que eu quero fazer com vocês aqui na minha palestra, antes dos meus irmãos ali, o pastor Walker e o Rafael, resolverem todos os problemas de vocês na mesa redonda que nós vamos ter, certo? Eu quero fazer 3 coisas. Eu quero, em primeiro lugar, discutir com vocês a maneira como nós tendemos a enxergar esse desafio. Eu acho que a gente precisa afinar um pouco aí, ou lustrar um pouco as nossas lentes, para interpretar melhor a maneira como nós geralmente interpretamos esse desafio. Então, quero começar discutindo a nossa interpretação dele. Depois eu quero descrever a natureza real deste desafio. Então, veja, eu estou partindo do pressuposto de que a gente tem uma interpretação um pouco equivocada do desafio do jovem cristão na universidade. E, em segundo lugar, eu quero, então, colocar as coisas no seu devido lugar. Depois de dizer, acho que a coisa é meio mal vista, eu quero, então, dizer como é que nós deveríamos ver este desafio. Para, em terceiro lugar, fazer aquilo que vocês pediram que eu fizesse, que é oferecer algumas sugestões mais práticas para o enfrentamento deste desafio, que é o desafio do ambiente universitário. Mas eu só vou fazer isso depois que eu colocar as coisas no lugar, porque eu entendo que, porque nós temos uma interpretação às vezes equivocada, nós também imaginamos que a solução é uma, enquanto na verdade eu creio que a solução passa por um outro lugar, certo? Então vamos aqui ao primeiro ponto da nossa palestra, que é uma análise da maneira como nós compreendemos este desafio. Bem, eu tenho a impressão que a maneira como nós nos aproximamos deste problema para interpretá-lo é uma maneira bem ingênua, certo? Qual é o nosso problema? Portanto, ingenuidade. Deixa eu tentar explicar isso. Quando a gente recebe informações como essas que eu acabei de dar para vocês, 66% dos jovens cristãos têm algum tipo de apostasia depois que adentram na universidade, pelo menos lá nos Estados Unidos, nós imediatamente relacionamos a apostasia desses jovens com o ensino universitário, e nós imaginamos então de que tudo que um jovem cristão precisa para que ele se dê bem no contexto universitário é de um bom curso preparatório que o leve ou o conduza para lá. Eu sou professor de cultura geral lá no Centro de Pós-Graduação Andreu Jumper, e não é incomum
eu receber alunos em minha sala, pastores, preocupados com isso acontecendo nas suas igrejas, dizendo coisa mais ou menos semelhante a: pastor, eu preciso que o senhor me ajude a montar um curso de cosmovisão para ajudar os meus jovens a entrar na universidade. Ou, eu preciso, pastor, de um curso de apologética para os meus jovens, porque a molecada está entrando na universidade e ela está se perdendo. Veja, eu não creio que essa leitura esteja de todo errada, ou seja, o ensino universitário tem algum peso e influência nessa apostasia, mas permita-me dizer a vocês que eu acho que isso é superficial. E por que eu acho que isso é superficial? Porque essa nossa interpretação pressupõe a ideia de que nós somos seres governados pelas nossas ideias. Ou seja, essa tese pressupõe que as nossas escolhas, elas são meros reflexos dos nossos pensamentos. Eu sei que muitos de nós pensamos assim, mas eu vim aqui hoje à noite para dizer para vocês que isso não está certo, isso está errado. Na verdade, essa é a antropologia moderna. É a antropologia moderna que diz que nós somos homo sapiens. Vocês já pararam para pensar nesse adjetivo? Esse adjetivo diz que aquilo que nos distingue enquanto seres em relação aos outros seres da criação ou da realidade é a capacidade intelectual, ou é a capacidade de pensar ou de refletir. É a antropologia moderna que diz que o ser humano é um cérebro no palito, certo? Um cérebro no palito. E se você afetar o cérebro dele com ideias adequadas, então ele estará completamente protegido das ideias que ele encontra em outro lugar. Bem, isso não é antropologia bíblica, certo? Porque a antropologia bíblica diz que nós somos guiados ou dirigidos por uma dimensão de existência mais profunda do que a nossa intelectualidade, que alguns estudiosos chamam de dimensão religiosa, que é a dimensão dos nossos amores fundamentais. Vejam, se à luz da antropologia moderna nós somos homo sapiens, à luz da antropologia bíblica nós somos homo religiosos, ou nós somos homo adorems. O que é isso, pastor? O que distingue a gente dos outros seres e o que determina toda a nossa existência não é necessariamente aquilo que nós pensamos. É aquilo ou aquele a quem nós adoramos. Ou aquilo ou aquele que nós tornamos ou transformamos em nosso objeto de devoção religiosa e de amor útil. Então, ser homo adorens ou ser homo religiosos significa que nós não somos governados finalmente nem apenas pelas nossas ideias. Nós somos governados pela nossa adoração. As nossas escolhas, prestem atenção nisso, não são reflexos imediatos dos nossos pensamentos. As nossas escolhas são reflexos imediatos dos nossos amores mais profundos. Na Bíblia, o núcleo da existência humana não é o cérebro. O núcleo da existência humana é o coração. E coração na Bíblia, ao contrário do que muita gente pensa, não é a sede das nossas emoções apenas. O coração é o núcleo controlador da nossa existência como um todo. É sempre importante dizer isso, porque a gente está acostumado a contrapor razão e coração, certo?
Quando uma mulher está com raiva do marido dela, por exemplo, porque ele é muito bronco, e ela não quer dizer para o pastor com essas palavras, não é? Meu marido é um chucro, pastor. Olha o jeito que ele fala. Ela quer dourar a pílula. Aí ela diz assim, sabe, pastor, eu acho que o problema lá em casa é que eu sou muito coração. O meu marido é muito razão. Não é assim? Ou seja, a gente contrapõe essas duas coisas como se coração fosse fonte de afeto e razão fosse fonte de ideia. É muito comum, por exemplo, quando alguém está dirigindo os cânticos ali, aí percebe que o pessoal está meio desanimado, né? Aí ele fala assim, ó, gente, vamos cantar mais animado. Afinal de contas, a Bíblia diz que nós temos que amar a Deus de todo o nosso... Não é comum isso? Por quê? Porque a gente está ligando a nossa afeição ou o nosso afeto ao nosso coração. Veja, não está de todo errado, porque de fato os nossos afetos brotam do coração. Mas não são só eles. A nossa razão ou os nossos pensamentos também brotam, segundo a Bíblia, do nosso coração. Tanto quanto os nossos afetos, quanto a nossa vontade. É por isso que a sabedoria bíblica diz, de tudo que se deve guardar, guarda o seu, e olha a razão. Por quê? Porque dele procedem as fontes da vida. Ora, o que a sabedoria bíblica está dizendo? Está dizendo, olha, guarda o seu coração, porque ele é o núcleo controlador. Se ele estiver guardado, os seus afetos estarão guardados, os seus pensamentos estarão guardados, as suas decisões e vontades estarão guardadas também. É por isso que o salmista diz no Salmo 119, guardo a tua palavra no coração, para não pecar contra ti. Veja como é que as nossas decisões e escolhas estão de alguma maneira relacionadas ao nosso coração. E a matéria-prima do coração não é ideia ou conceito, não é afeto simplesmente, mas é um apego religioso. A matéria-prima do coração é adoração, é uma sujeição definitiva a um absoluto. Quer ele seja o Deus verdadeiro, quer ele seja alguma coisa que nós colocamos no lugar dele. Qual é meu ponto aqui no começo da nossa conversa? É dizer que, de acordo com a antropologia bíblica, preste muita atenção nisso. Quando alguém opta pelo caminho da apostasia, quando um jovem entra na universidade, dá 2 anos de estudo, ele vira o cara louco, volta na igreja e diz, ó, pastor, meu pai, minha mãe, quer saber de uma coisa? Estou esquecendo tudo aquilo que eu antes acreditava. Parece que é porque ele foi convencido intelectualmente de alguma coisa. Mas à luz da antropologia bíblica, não foi apenas por isso que isso aconteceu. Isso aconteceu porque ele, não foi simplesmente porque ele teve a mente dele cativada. Isso aconteceu porque ele teve o coração dele cativado, conquistado. Ou seja, ninguém, preste atenção nisso, ninguém desvia da fé apenas porque aprendeu um conjunto novo de ideias. Porque existe um monte de gente que aprende o mesmo conjunto novo de ideias e não se desvia da fé. Então tem coelho nesse mato. Quando alguém é submetido a um ensino equivocado e ele permite que o seu coração seja cativado ou conquistado por essas ideias, é porque ele apenas está se entregando a um novo Deus, que talvez não fosse tão novo assim quanto nós de imediato percebemos. Isso é o que o apóstolo Paulo diz quando ele escreve na carta aos Romanos, no capítulo 1, a partir do versículo 18. E eu quero ler com vocês o texto. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 1, a partir do versículo 18. E eu vou ler com vocês até o versículo 23, embora o texto vá até o versículo 32. Texto conhecido de vocês, mas eu quero chamar a sua atenção para um detalhe aqui.
Leia aí comigo, o texto diz assim, ou acompanhe a leitura que eu vou fazer. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porque, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Veja só, Paulo está aqui descrevendo o estado da humanidade depois da queda. E ele começa dizendo, Deus está irado contra os homens. Talvez a pergunta imediata fosse, por que, Paulo? Por que Deus está irado contra os homens? E a razão é muito simples, por causa das escolhas deles. Paulo diz que Deus está irado contra toda impiedade e perversão dos homens. Ou seja, Deus olha para a humanidade, vê o que a humanidade faz, e isso gera ira, isso produz ira em Deus. Agora, atenção, qual é a razão pela qual a humanidade faz essas escolhas? O apóstolo Paulo diz, a impiedade e perversão dos homens que fazem o quê? Detêm a verdade pela injustiça. Presta atenção num detalhe aqui. Qual é o contrário de verdade? Qual é o contrário de verdade? Mentira, não é? Mas não são as coisas que Paulo contrapõe aí. Paulo não contrapõe verdade com mentira. Paulo contrapõe verdade com injustiça. Uma categoria é intelectual. A outra categoria é ética ou volitiva, injustiça. O que Paulo está dizendo é, esses homens, eles não detêm a verdade, eles não suprimem a verdade, porque Paulo vai dizer que a verdade está lá. Lembra? Ele vai dizer isso. Gente, a gente acha que as pessoas não conhecem a Deus. Paulo diz que todo ser humano conhece a Deus. Por que conhece a Deus? Porque está vivendo debaixo de uma realidade que está proclamando diuturnamente a glória de Deus, os céus proclamam a glória de Deus, e porque todo ser humano é imago Dei, ele é imagem e semelhança de Deus, em cujo coração a Bíblia diz que Deus plantou a sua lei. Todo ser humano tem a lei de Deus gravada em seu coração, a tal ponto de Paulo dizer, esses homens são indesculpáveis. Por que eles são indesculpáveis? Porque ninguém pode chegar diante de Deus e dizer assim, eu nunca ouvi falar. Paulo vai dizer, como não ouviu? E a criação? E a lei de Deus gravada no seu coração? Então, o problema do ser humano não é intelectual. O problema do ser humano não é que ele não sabe. Ele sabe. O problema dele é que ele não quer saber. É por isso que Paulo diz, eles sufocam a verdade. A verdade está lá, mas eles detêm a verdade, eles suprimem a verdade. E por que eles fazem isso? Não é porque eles encontraram um jeito melhor para explicar como o mundo funciona. Não é por razões intelectuais ou científicas. Eles detêm a verdade pela injustiça. Porque se eu disser que existe um Deus, então eu não posso viver do jeito que eu desejo viver. Eu tenho que dobrar diante dele o meu joelho e adorar. O problema do homem não é um problema apenas intelectual, é um problema ortopédico. É ortopédico. É
que ele tem dura cerviz. Ele tem joelhos que não querem se dobrar diante de quem é Deus. E ele quer continuar vivendo como Senhor da sua própria existência. Veja o que Paulo está ensinando para nós aqui. Esse é o princípio que eu quero que você pegue antes da gente caminhar. É que não é a dimensão intelectual que é fonte da dimensão religiosa. É o contrário. É a dimensão religiosa que é fonte da dimensão intelectual. Paulo vai dizer, porque eles suprimiram a verdade pela injustiça, eles começaram a criar ideias mirabolantes para fazer o mundo, para que o mundo possa ter sentido a partir do pressuposto que eles querem estabelecer. Então, as ideias secularizadas não são a fonte de um problema religioso. Elas não geram um problema religioso. Na verdade, elas são o resultado de um problema religioso. Deixa eu dar um exemplo disso, básico. Por que você acha que o materialismo, a crença de que nós vivemos em um universo impessoal, que é o resultado de matéria e tempo, sem nenhuma pessoa, se estabeleceu como a explicação majoritária para a origem do cosmos no ambiente acadêmico universitário? Você acha que é porque isso é lógico? Você acha que porque isso é racional? Eu vou provar para você que não é. Você saiu da sua casa antes de vir para cá, passou a tarde inteira dormindo depois de um sábado, depois de uma semana cheia. E eu tenho certeza, você deixou a sua cama e o seu quarto completamente desarrumados. Você veio, você voltou, e quando você chegou em casa, as coisas estavam devidamente no seu lugar. A coxa estava no seu lugarzinho, o travesseiro estava no lugar, o sapato que seja jogado agora está na sua sapateira. Você chega em casa, qual é a conclusão imediata que você tem? Qual é a conclusão imediata? Não, a conclusão imediata é, 2 moléculas de chulé que estavam debaixo no meu tênis explodiram, aí houve uma grande explosão no meu quarto e todas as coisas caíram exatamente do lugar onde elas deveriam estar. Essa não é a sua conclusão óbvia, imediata? Por que não é essa a sua conclusão óbvia, imediata? Porque você trabalha com o princípio de que ordem pressupõe pessoalidade. Se existe ordem, então existe pessoa. Olha para a realidade. Olha como a realidade está, apesar da presença do pecado organizada. Os astros giram na mesma velocidade o tempo inteiro, de modo que o período do dia é, a depender da estação do ano, semelhante num determinado lugar. Se você pegar uma semente de laranja e plantar, vai nascer o quê? Não vai nascer abacaxi, não vai nascer figo, não vai nascer outra, vai nascer laranja. A água ferve a 100 graus Celsius. Pelo menos nesta conjuntura, ou nessas condições de temperatura e pressão. Sempre, todas as vezes que a água atingir 100 graus Celsius, ela vai ferver. Minha pergunta é, por que isso acontece? Olha, se existe essa ordem, qual é a conclusão óbvia? A conclusão óbvia é, alguém projetou esse negócio para funcionar desse jeito. No entanto, nós vivemos em uma humanidade que, de um tempo para cá, diz, não existe nenhuma pessoa. Minha pergunta é, por quê? É porque é óbvio? Lógico, claro que não. É porque essa é a maneira de eu me manter no lugar daquele que cuida da sua vida. Quando você tira a pessoa divina do cenário, qual é a pessoa que sobra para cuidar das coisas? É você mesmo. E então você pode dizer, eu vivo do jeito que eu quero, eu vou fazer das minhas relações de autoridade aquilo que eu quero, eu vou fazer da minha sexualidade aquilo que eu quero, eu vou fazer do meu corpo aquilo que eu quero, eu vou fazer o que eu quero, porque afinal de contas, a ciência me deu uma explicação de que não existe nenhuma pessoa a quem eu deva me submeter. Então, percebe? As teorias frequentemente se estabelecem como instrumento utilitário
para a manutenção daquilo que é mais fundamental no ser humano, que é o seu senso de religião, ou a sua condição religiosa. Dito isso, vamos ao segundo ponto da nossa palestra de hoje, que é, então, qual é a natureza do nosso desafio, não é? Porque se a gente pensa, a questão é intelectual, então a gente diz, basta um cursinho de cosmovisão, basta um cursinho de apologética e os meus jovens e adolescentes estão preparados para ir na universidade. Agora, se a gente deu um passo atrás e percebeu que a coisa não é tão simples quanto parece, então a gente tem que encontrar uma outra alternativa. Então vejam, se nós estivermos corretos na interpretação inicial, o desafio de um jovem cristão na universidade não é apenas cuidar da cabeça, certo? Não é apenas cuidar da mente, é cuidar do coração. Esse é o grande desafio. Vejam, eu não estou sugerindo com isso que cuidar da mente não seja importante, certo? Não é isso que eu estou sugerindo, daqui a pouco, inclusive, eu vou dizer que esse é um dos passos importantes, mas não é o único passo que deve ser dado. Até porque a Bíblia diz que todo cristão precisa estar preparado para dar a razão da sua esperança a todo aquele que pedir. Pedro diz isso na primeira carta, capítulo 3, versículo 15. Se você encontra com alguém na rua, e alguém na rua diz, por que você crê como crê? Pedro diz, você precisa estar preparado para oferecer a ele a razão da esperança que há em você. Então, é óbvio que nós precisamos desenvolver a vida da mente. Mas é ilusão, esse é meu ponto, imaginar que se nós tivermos a mente preparada logicamente, então nós estaremos seguros. Isso não é verdade. Eu conheço muito jovem que era cabeção. Conheço muito pastor que sabia muito de teologia, mas que sucumbiu aos amores desse mundo. O conhecimento intelectual, embora importante, não foi suficiente para segurar um monte de gente ao longo dessa caminhada. Então, porque nós somos cativados no coração, é dele que a gente precisa cuidar. E talvez a sua pergunta seja, o que é que isso significa? E agora eu vou apontar então 3 grandes inimigos do coração do jovem universitário, contra os quais eu acredito que ele precisa estar atento, tá bom? O primeiro inimigo é o orgulho. Esse é o primeiro inimigo. Por que o orgulho? Simples. Porque a universidade é o ambiente do conhecimento. E a Bíblia diz que o saber ensoberbece. Ou seja, o conhecimento enche o seu coração de uma visão exagerada a respeito de você. Quando nós começamos a conhecer determinados aspectos do mundo e da vida com maior profundidade, nós temos a tendência de nos sentir suficientemente capazes para funcionarmos como a medida das nossas decisões. E quando nós estamos falando de jovens cujos pais, cujos líderes da igreja, cujos pastores tiveram menos oportunidades acadêmicas do que eles, então eles imaginam que os pais, os pastores, os líderes eclesiásticos não estão em uma condição de orientá-los, porque afinal de contas, eu já fiz o meu bacharelado, o meu mestrado, o meu doutorado, e o meu pai não fez nem ensino médio. Percebe? A gente acha que o problema é uma teoria de um professor de sociologia que vai desviar a gente em um determinado caminho. Às vezes é.
Às vezes é, mas nem sempre. Às vezes é só o conhecimento legítimo mesmo, que você adquiriu ao longo do tempo, mas faltou a você sabedoria para lidar com o conhecimento que você adquiriu. E conhecimento e sabedoria são coisas absolutamente diferentes. Eu conheço muita gente que tem muitíssimo conhecimento, mas se ele tem pouquíssima sabedoria, é um desastre. Se olha para a vida do sujeito, é um desastre. Mas eu conheço muita gente que tem pouquíssimo conhecimento, mas que tem muitíssima sabedoria. Porque sabedoria você não adquire em banco de escola. Você não adquire fazendo mestrado e doutorado. Sabedoria é uma dádiva de Deus. Lembra do que Tiago diz? Se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus. Peça a Deus. É dádiva divina. Então, os pais, a igreja, a palavra de Deus começa a ser questionada, porque afinal de contas, agora, eu que saí daquela minha condição e imaginava que nunca teria a oportunidade de fazer um curso universitário, agora me tornei doutor. Me tornei doutor. Quem é você para discutir comigo? Quem são meus pais para dizer o que eu tenho que fazer? O que é a Bíblia, esse livro antiquado de 2000 anos atrás, para dizer como eu devo viver diante do mundaréu de teóricos que se abriram diante de mim? Então, o primeiro problema que leva muitos jovens a se desviarem do Senhor no ambiente universitário é o orgulho. O segundo problema é aquilo que nós poderíamos chamar aqui de temor de homens. Certo? Temor de homens, é isso mesmo. O medo das pessoas. E aí você diz, pastor, por que isso é um problema? Isso é um problema porque temor de homens está ancorado no orgulho. Está ancorado em uma visão superior de si mesmo. Quem teme os homens não está protegendo o que Deus disse, a honra de Deus e a glória de Deus. Está protegendo a si mesmo. Ele é o seu maior Deus. E por que o temor de homens é um fator importante? Ora, vocês sabem que a universidade é o ambiente do conhecimento científico, certo? Científico. E embora a ciência moderna tenha tido um berço cristão, eu vou repetir isso, a ciência moderna nasceu dentro do cristianismo, e embora seja inegável, que não há contradição necessária entre cristianismo e ciência. Só quem não estudou o negócio direito é que acha que existe uma contradição entre essas duas coisas. Também é inegável que nos últimos anos, a ciência tem se desenvolvido a partir de uma visão de mundo distinta da visão de mundo cristã. E qual é a consequência disso? É que cosmovisões que têm em alta conta a vida espiritual, como é o caso do cristianismo, são relegadas muitas vezes a uma condição de inferioridade. E são tratadas no ambiente universitário de maneira pejorativa. As pessoas começam a olhar para a gente e dizer, mas você é crente? Com todo esse gabarito, você acredita mesmo naquele negócio de Adão e Eva? Você acredita naquele negócio mesmo? É verdade isso? As pessoas começam a ridicularizar o cristianismo diante de nós. E quando nós queremos proteger nós mesmos a todo custo, e nós tememos as pessoas, então nós começamos a abrir mão daquilo que nós cremos, porque nós não queremos parecer ignorantes diante dos outros. Bem, se isso incomoda tanto você, as críticas feitas ao cristianismo, talvez você precise repensar as razões pelas quais você é um cristão. Talvez você nunca tenha pensado sobre a sua fé de verdade.
Porque você não deve ser um cristão porque seu pai foi, porque seu avô foi, porque a sua família foi, porque você encontrou na igreja um monte de amigo legal. Não é por isso que você tem que ser cristão. Você precisa ser um cristão porque você foi convencido no seu coração de que Cristo é a verdade. E sendo a verdade, Ele é quem explica o funcionamento de toda a realidade ao nosso redor. Se isso não está claro para você, talvez você tenha que repensar o seu cristianismo. Você esteja na igreja por mera tradição, porque é legal, porque alguém falou que se você não vier para a igreja domingo, você vai perder a salvação. Mas nunca parou para refletir sobre por que eu vivo como vivo. Pense nisso. Se alguém perguntar para você, por que você não sai transando com todo mundo da faculdade? Qual a resposta que você daria? Se a melhor resposta que você tiver for, a minha religião me proíbe, olha, eu vou dizer para você, até eu olharia para você e falaria, mas tu é tonto mesmo, hein? Você nunca refletiu sobre o porquê você vive como vive? Você não tem uma explicação melhor para isso? Do porquê você não se entrega sexualmente para todo mundo que quiser e com quem você eventualmente acha que pode ter prazer? Você não tem outra resposta melhor do que a minha religião não permite? Porque quando você dá essa resposta, o seu colega olha para você e diz, cara, tu é um tapado, tu está vivendo a sua vida em função daquilo que outros disseram para você. Mas nunca parou para pensar e refletir se aquilo que eles disseram é o melhor para ti. Percebe? É claro que existem boas respostas para isso. E eu tenho certeza que tanto o Rafael quanto o pastor Walker estarão dispostos a dar essas respostas por ocasião da nossa mesa redonda depois. A gente pode falar sobre isso em outra ocasião. Então, qual é o segundo grande inimigo de um jovem universitário? Além do orgulho, é o temor de homens. E há o terceiro e último inimigo, na minha opinião, de um jovem universitário, é o que eu chamo aqui de o fascínio pela liberdade. Fascínio pela liberdade. Irmãos, liberdade é uma palavra-chave no ambiente universitário. Isso não seria um problema, certo? Não seria, não fosse o fato de que a ideia de liberdade defendida na universidade é o de autonomia absoluta, acompanhada do questionamento e de superação de toda norma ou de toda autoridade. Por que eu estou dizendo isso? Estou dizendo isso porque liberdade também é uma palavra nossa, né? Não é só uma palavra da universidade. Nós aqui dizemos, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, liberdade não é um conceito só deles, é um conceito nosso. Na verdade, que eles roubaram. Né? A mentalidade secular roubou. E deu uma roupagem diferente daquilo que de fato é a verdadeira liberdade. Mas duas coisas nesse tópico, ou tornam esse tópico ainda mais desafiador, eu acredito, no ambiente universitário. Primeiro, é que a defesa desse tipo de liberdade não é apenas discursiva, ela é encarnada. Ou seja, quando você vai para o ambiente universitário, você não vai ver só uma pessoa discursando em prol da liberdade, desse tipo de liberdade, autonomia. Faça aquilo que der na sua cabeça, certo? Você vai ver um monte de gente vivendo desta maneira. Vocês sabem que o ambiente universitário brasileiro, frequentemente, é o espaço para uma espécie de curtição irresponsável e sem limites de várias coisas. Sexualidade livre, uso de drogas legais e ilegais. Isso é o tipo de coisa descolada, legal, do ambiente universitário. Porque aquilo é a encarnação da autonomia ou da liberdade. E o jovem cristão chega,
se depara com aquele negócio, aquele monte de gente vivendo daquele jeito, tem aquele discurso que diz, como é que você vai saber se você nunca experimentar? E aí então ele diz, talvez seja isso mesmo que eu tenho que fazer. E ele se fascina com essa ideia de liberdade ou de autonomia, a respeito da qual ele nunca pensou. Será que aquilo é liberdade mesmo? Ou é escravidão? Ele nunca problematizou isso. E em segundo lugar, é importante dizer que esse apelo chega aos jovens cristãos num momento em que eles estão começando a desfrutar de liberdade em virtude dos privilégios da maioridade. Ele fez 18 anos, ele tirou a carta de motorista, aqui fala carta também, então ele tirou a carta de motorista, ele saiu da casa dos pais, foi morar em uma outra cidade, e aí junta a fome com a vontade de comer. O anseio pela liberdade encarnada no ambiente universitário, com um desfrute imaturo da liberdade da parte de jovens cristãos, e é extremamente desafiador para um jovem cristão equacionar essa liberdade que é necessária, ele está crescendo, com essa atmosfera de autonomia que é estimulada pelo ambiente universitário. Então, olha o que eu estou dizendo para vocês. A gente às vezes diz assim, nossa, o menino vai para a universidade, ele vai se deparar com Marx, Foucault, Nietzsche e afins. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Os principais inimigos não são Marx, Foucault, Nietzsche e afins. O principal inimigo é o nosso próprio coração, que tende a se orgulhar com o conhecimento que a gente recebe e a fazer pouco caso de todas as outras orientações que a gente recebeu, que tende a temer os homens mais do que nós tememos a Deus, e então nos faz ceder àquilo que nós nunca cederíamos se nós não tivéssemos entrado naquele ambiente, e que por vezes se fascina com a liberdade encarnada do ambiente universitário que a vê como autonomia. Por isso eu disse, o maior desafio não é cuidar da cabeça apenas. Embora a cabeça possa ser a porta de entrada que justifica a entrega. Certo? A cabeça é só a porta de entrada que justifica a entrega. Quando o jovem cristão sai, fica louco com o libertarianismo, com o niilismo, o existencialismo de um Jean-Paul Sartre da vida. Sabe o que aconteceu? Ele só encontrou uma justificativa racional para fazer o que ele já queria fazer, mas não tinha coragem. É isso. Então, tem o seu lugar, o aspecto racional, mas ele não é tudo. Então, pastor, como é que a gente termina essa história? Quais são as sugestões práticas, então, para a gente enfrentar esse desafio? Bem, quero começar lembrando a vocês que manter o coração no lugar não é algo que a gente pode fazer por nós mesmos, tá? Sozinhos. Enganoso é o coração e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? O coração é uma dimensão de existência que a gente não tem nem ciência do que vai nele completamente. A gente não tem controle absoluto sobre ele. Só Deus esquadrinha o coração. Só Deus sonda o coração. Por isso, nós precisamos que Deus esteja envolvido nesse negócio. E eu posso dar uma boa notícia? Ele está. Porque o Deus Filho orou ao Deus Pai, dizendo, não peço que os tires do mundo, mas sim que os guardes do mal. A oração de Jesus a Deus não foi, livra esses meninos da universidade, não vai ninguém para lá. Não foi. A oração de Jesus foi, Senhor, que eles façam o maior progresso intelectual que eles puderem fazer.
Que eles entrem nas maiores universidades que eles puderem entrar. Mas guarde aquilo que precisa ser guardado. O coração deles. Para que, como Daniel na Babilônia, junto com seus amigos, apesar de ter recebido a bolsa na universidade mais importante da época, estudado as disciplinas mais tortas da época, astronomia, astrologia e tudo mais. Quer dizer, astronomia não é uma disciplina tão torta assim, mas astrologia, talvez necromancia e coisas assim, que eram características daquela cultura, eles passaram com o coração no lugar. Mudaram o nome dele, mas não mudaram a identidade dele. Por quê? Porque Deus os preservou. Então, Deus tem que estar envolvido nesse negócio. Isso é obra do Espírito Santo em nós. E essa é a melhor notícia que a gente poderia receber nessa noite. Certo? Aliás, eu vinha para cá hoje no voo, lendo um livro recém-publicado pela editora Cultura Cristã, chamado Bavinck e a Vida Cristã, de um autor chamado John Bolt. Saiu semana passada, e eu vim lendo já, e a biografia do Bavinck dizia que havia 2 lugares para ele estudar, o seminário de Kampen e a Universidade de Leiden. A maioria das pessoas estudava, quando ia ser pastor, estudava na Universidade de Kampen, ou no seminário de Kampen, mas ele, interessado na vida acadêmica, foi estudar em Leiden, que estava tomado de teologia liberal. Tomado de teologia liberal. Mas ele passou pela Universidade de Leiden de maneira irretocada. Ou seja, manteve o coração no lugar. E curioso, os pais dele o apoiaram, dizia o texto, e eles disseram: eu tenho certeza, Deus haverá de guardar o coração dos meus filhos. Veja, a confiança deles não estava naquilo que eles tinham feito. Não estava na competência intelectual do pequeno Herman. Estava em Deus. Deus vai guardar o coração do meu filho. Dito isso, deixa eu dar algumas dicas bem práticas para encerrar a minha fala nessa noite. A primeira vai para os pais que aqui estão e que vão encaminhar filhos à universidade. Minha primeira sugestão vale para vocês também, viu, jovens, que vão ter filhos daqui um dia e também vão encaminhá-los à universidade para o futuro. A minha primeira dica é: não deixe para a última hora. Essa é a primeira dica. Não deixe para a última hora. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu tenho visto ao longo da minha vida pastoral de 20 anos, que os pais parecem começar a se preocupar com isso quando o menino está no ensino médio. Quando chega no ensino médio, que ele começa a pensar na universidade, é que é aí que o pai começa a se preocupar com o risco de que eventualmente o seu filho sofra a apostasia em virtude desse cenário. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, pais. De fato, algumas decisões vão precisar esperar, certo? Qual universidade ele vai fazer, onde é que ele vai estudar, se ele vai morar com um parente ou vai morar numa república, se ele vai alugar uma casa para morar sozinho, se vai fazer na cidade ou vai para outro lugar. Várias coisas vão ter que esperar, certo? Mas tem uma que não precisa esperar. Qual que é? O preparo espiritual do seu filho para enfrentar esse momento. Ele não começa quando ele chega no 3º ano do ensino médio. Ele começa quando ele nasce. Entendeu? Quando ele nasce. Ele nasceu, você recebeu uma missão. Qual é a missão? De encaminhar uma vida que tem uma mente aos caminhos do Senhor. E você precisa trabalhar nisso desde cedo. Então, não espere chegar a este momento. Sabe o que eu digo para os pastores que entram na minha sala desesperados, dizendo assim: pastor, eu preciso de um curso de cosmovisão para ajudar os jovens da minha igreja. Sabe o que eu digo para eles? Eu digo assim, eu vou sugerir para você um curso de cosmovisão, mas eu vou dar uma dica para você. Você não vai gastar seu tempo maior com os jovens. Você vai gastar o seu tempo maior com as crianças. Por quê?
Porque os jovens já estão com a cabeça formada, meu filho. Agora, você vai ter que destruir para construir. O seu trabalho não é só pedagógico, ele é apologético. Ele já tem negócio na cabeça. O trabalho é muito maior e mais complicado. Então, você vai se preocupar com quem? Crianças. Ah, tá, então deixa o jovem para lá, pastor? Não, não é isso que eu estou dizendo, irmãos. O que eu estou dizendo é que esse momento da infância, ele é o momento chave de preparação para a vida futura. Segunda dica, agora sim, para pais e para universitários também, especialmente para quem está entrando na universidade. Inclua a comunidade no planejamento. Inclua a comunidade no planejamento. O que eu estou querendo dizer com isso? Bem, quando ingressam na universidade, o que muitas vezes inclui a mudança de cidade, muitos jovens cristãos se preocupam com tudo. Eles se preocupam com qual é a universidade onde eles vão estudar, qual é o lugar onde eles vão morar, quais são os programas culturais que ele vai poder fazer na cidade nova onde ele estará, qual é a última coisa com a qual eles se preocupam, qual é a igreja onde eles vão estar. E deixa eu lhe dizer uma coisa, se você tiver que escolher entre uma universidade, nota 10, sem nenhuma igreja saudável perto, e uma universidade nota 9, com um monte de igreja saudável perto, vai para de nota 9. Vai para lá. Porque se é difícil lidar com esses dramas e dilemas, quando nós estamos acompanhados, imagina quando você está sozinho, sem a companhia de gente que crê como você, sem a companhia de gente que supervisiona você e as suas ações. O grande problema é que os jovens vão viver sem supervisão. Isso é um equívoco. É um equívoco. É no contexto da vida da igreja que os nossos hábitos são formados. Nosso caráter é formado. Então, quando você for planejar sua vida universitária, bota uma coisa como prioridade: igreja saudável. Tem uma igreja saudável perto de onde eu vou estar para conviver com essas pessoas. Isto é essencial para você. Terceira coisa, repense o objetivo. Ok, jovem universitário? Repense o objetivo. Na maioria das vezes, o jovem universitário, o jovem cristão vai para a universidade com o objetivo de sobreviver ao ambiente hostil que ele terá pela frente. Parece que ele vai entrar no inferno, não é isso? E então, tudo que ele precisa fazer é sobreviver. Atenção, você não vai sobreviver. Você vai à universidade para adquirir ferramentas importantes para servir ao seu Senhor, e vai servi-lo neste ambiente, apesar de todas as dificuldades. Então não olhe para a universidade e diz assim: isso aqui é um lugar que eu tenho que passar para sobreviver, eu tenho que me esconder das pessoas, ninguém pode saber que eu sou crente, tem que ser que meio agente secreto, porque o alvo é sair lá na frente depois de 4 ou 5 anos ileso ou intacto. A resposta é: não, esse não é o alvo. O alvo é testemunhar de Jesus Cristo naquele ambiente. O alvo deveria ser: eu vou me esforçar para ganhar pelo menos um colega para Jesus ao longo de cada ano que eu tiver na universidade. A gente fica preocupado muito com o que eu respondo para o meu professor quando ele disser X, Y ou Z? Você quer minha dica? Nada. Por que nada? Porque professor tem o poder da caneta. A relação é desigual. Claro, você vai dizer assim: mas professor, teve um dia que eu me senti muito ofendido, ou que era algo que eu entendi que poderia dar um testemunho público. Ok, eu sei que essas coisas acontecem, e que Deus às vezes nos usa também publicamente assim, mas ficar entrando
em discussão com o professor o tempo inteiro, você vai perder. Por que você vai perder? Porque a relação é desigual. Ele é autoridade, ele senta na cadeira. Ele pode dizer assim: você vai ser reprovado. Veja, se for necessário ser reprovado por causa do testemunho, que seja. Mas o mesmo Deus que nos chamou para testemunhar, nos chamou para fazermos isso com sabedoria. Então, ao invés de ficar respondendo o seu professor o tempo inteiro, bota a minhoca na cabeça dos seus colegas. Isso. Saiu para o intervalo? Diz, olha, legal aquilo que o professor falou, hein? Mas isso depende disso, olha, ele só falou isso porque isso depende disso. A gente tem que dizer isso para dizer aquilo. Se a gente disser outra coisa, a gente vai chegar a conclusões diferentes. Então, olha, o pressuposto está aqui, você percebeu? Olha, você percebeu que se a gente seguir esse caminho que o professor apontou, a gente vai chegar nesse lugar? Será que é isso que a gente quer? Bota a minhoca na cabeça deles. É isso. Então, ali você está numa relação mais igual. E você pode, então, ser um bom instrumento de Deus para esta questão. Então, mude de objetivo, repense o objetivo. Não é sobreviver. É como eu sirvo a Deus nesse lugar. Como é que eu testemunho do Evangelho nesse lugar. E por último, treine a sua mente. Treine a sua mente. Irmãos, nós vivemos numa igreja brasileira que é muito afetiva e pouco intelectual. O nosso evangelicalismo é muito anti-intelectual, certo? Muito anti-intelectual. Quando é que o culto é uma bênção? Quando acontece alguma coisa que a gente não sabe explicar. Não é verdade? Como é que o nosso evangelicalismo, está vendo como é que o nosso evangelicalismo é meio anti-intelectual? Se for um negócio assim, nossa, um sermão que fez todo sentido, a gente diz, sai, foi legal. Mas nem disse que, né? Foi legal. É a mentalidade anti-intelectualista do nosso tempo. Quais são as músicas que a gente gosta mais? São as que têm letra mais robusta? Ou aquelas cuja melodia dá um arrepio na espinha? Por quê? Porque o nosso evangelicalismo, ele é muito afetivo, mas ele é pouco intelectual. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Se vocês quiserem levar a sério o chamado de Deus para vocês, no ambiente universitário, não tem oração forte que resolva esse negócio. Vocês vão ter que estudar. Mais do que os seus colegas estudam. Sério, pastor? Sério. Por quê? Porque você vai ter que ler o que eles leem para entender o que eles entendem. E você vai ter que ler uma série de outras coisas para saber como é que você vai lidar com aquilo que eles entendem. À luz da perspectiva da sua fé. Então, você tem mais trabalho para fazer. Eu diria, você vai entrar na universidade, você vai para um curso X, procura seu pastor, fala com ele assim, pastor, 4 anos, certo? Eu tenho pela frente. Dá para o senhor fazer uma listinha de leitura semestral para me acompanhar aqui na minha caminhada? Eu já tenho um monte de outras coisas para ler, eu sei, mas eu preciso me preparar para participar desse jogo acadêmico, de maneira que seja responsável à luz daquilo que eu creio. Bem, há muitas outras coisas a fazer, mas essas são algumas sugestões para que a nossa fé, a nossa saúde espiritual e o nosso testemunho sejam mantidos e cresçam no ambiente universitário. Que Deus abençoe.